Então vamos nós, bora meu povo, já baixa o ar-condicionado para eu lutar. Então vamos fazer aqui o animal do zero. Vamos ler a atividade, vou colocar a atividade aqui no cantinho. Ctrl K, V. Talvez vá dar diferença no diagrama, um detalhezinho para algumas pessoas, porque eu mudei algumas coisas para ficar coerente com a proposta do resto do semestre. Mas são só detalhes, tá bom? Sim, senhora. Tanto que couber aqui na tela eu vou aumentar, tá? Pronto, então, o objetivo dessa atividade é implementar um animal que passa pelas diversas fases do crescimento até a morte. Se você quiser, você já pode começar com amém naquele esqueleto básico, porque aquilo ali vai se repetir em todas as atividades. Então aqui a gente pode fazer aqui a minha main, vou chamar logo a main aqui embaixo e faça para sempre, deixa eu calar o Copilot aqui, ler uma linha, imprimir o eco e transformar a linha em argumentos, line, ponto, split. Se por acaso o primeiro argumento for end, já meto break. Se não, eu já imprimo argumento, comando inválido. Comando inválido. Então todos os nossos códigos começam nesse modelo, que é justamente esse modelo que me permite interagir. Tudo bem? Ó? Não faz nada, mas já roda. Não tem nada para processar. Então se eu executar aqui, show, comando inválido, ping, comando inválido, mais end sai, tá? Então a gente começa com isso daqui, é o nosso modelinho de partida. E nós vamos fazer orientado a testes, ou seja, meu objetivo é passar nos testes, um por vez. Quais os testes que ele está executando aqui? O init e o show. Então só tem esses dois, tá vendo? O init e o show. Então, meu objetivo é implementar esses dois. Então, para o init, eu preciso criar o construtor e para o show, eu preciso criar o toString. Então, o animal tem uma espécie, um estágio e um som. Então, class animal. Meu animal tem um species, que é um string, não esquece de colocar os tipos, e um sound, que também é um string, porque todos eles vão começar com a idade 1. Self.species recebe species, sugiro que você lembre de colocar tipo em tudo. Self.age, que é o inteiro, 0. Self.sound recebe sound. Como tudo vai com tipo, tudo vai com tipo. Próximo, que normalmente a gente sempre vai fazer, é o toString. Recebe nada e retorna um string. Você pode já retornar do jeito que o sound quer, do jeito que ele pede. Como é que ele pede? A espécie, 2 pontos, a idade, 2 pontos, o sound. Um string de formatação, self.species, 2 pontos aqui fora, self.age, 2 pontos aqui fora, self.sound. Agora eu já volto para cá para rodar. Meu objetivo não é fazer um monte de coisa, é passar um teste por vez. Então, vamos fazer o primeiro aqui. Se o argumento for init, eu vou criar um novo animal. O init aqui equivale ao criar daquele outro. Então, eu não criei nenhum animal ainda, então eu vou criar agora o meu animalzinho para poder manipular. Animal começa, animal. E eu preciso criar ele fora do loop. Aqui pode ser qualquer valor de partida, porque é só para eu ter um objeto que persista ao while. E aqui eu substituo ele.
animal recebe animal. E o primeiro parâmetro é o nome, species é o primeiro parâmetro, que é o args1, e o sound é o segundo parâmetro, que é o args2. E aí falta o quê? Se o args0 for show, eu vou lá e dou um print no animal. E aí o que é que eu faço agora? Eu rodo, meu povo. Passou no primeiro teste? Passou, tá verdinho, tá vendo? Ei, foi 25% já. Ei, agora a gente vai pro segundo. O que é que ele pede aqui no segundo? Que a gente implemente o quê? O grow. Então, você pode começar pela main e depois ir pro domínio, que é aqui embaixo, ou você tanto faz, mas você tem que lembrar dos dois. Então, bora aqui, def.ageBy. Qual é o nome do parâmetro? Self increment. É o tanto que ele aumenta. E aqui retorna um booleano, para ver se o bicho ainda está vivo ou não. Eu vou tentar envelhecer o meu bichinho. Self.age mais incremento. Se ele tiver morrido, ou seja, self.age, quando é que ele morreu? Maior ou igual a 4, então maior do que 3. Eu impeço que ele mumifique, né? O limite é 4. Tá certo? E aí eu retorno falso. A minha sugestão e o que eu quero que vocês tentem fazer é deixar todos os prints e os textos do lado de fora da parte de domínio. A gente chama aqui isso daqui, eu chamei de como foi que eu chamei ontem? Chamei de front... O que é, meu pai? Front-end e back-end. O termo mais apropriado é domínio e interface. O domínio é a lógica de negócios, essas são as regras, e a interface é como você mostra e interage com isso com o usuário, tudo bem? Então esses são os termos reais. O domínio e a interface. Ou seja, para o mesmo domínio, para as mesmas regras, você pode ter diferentes interfaces. Você pode utilizar um WebSocket, pode fazer um site, pode fazer um aplicativo de terminal, pode fazer um aplicativo de desktop, domínio e interface, tá? Se ele ainda estiver vivo, retorna que ele ainda está vivo. Envelheceu e passa bem, graças a Deus. Ué, se a mensagem não está aqui, ela estará onde? Lá na main. Então vamos ver se meu bichinho envelhece. Se o args1 for ageBy aqui, é grow, né? Perdão, é verdade. Aqui as nossas regras dizem que ele chama por grow, não por ageBy. Então eu vou fazer meu bichinho ficar mais velho. Animal.ageBy args1. Tá certo? Não, porque args1 é uma string e ele espera um inteiro. Então o que é que faremos? Converteremos. Só que isso daqui realiza a ação, mas não mostra o erro. Ele não vai avisar se o bicho estiver morrido. Ele não consegue fazer o bichinho envelhecer e continuar velho, né? Então, se ele não conseguir ficar velho, se ele morrer no processo, aí sim eu aviso que warning, aqui é o nome do meu bichinho, né? Morreu. Animal.species. Meu bichinho morreu. Ó, já passou em outro teste agora, tá vendo? Ó? Eu tenho 2 testes. Qual é o próximo teste? Fazer barulho. Vamos fazer barulho. Atualmente ele está dizendo que fazer barulho não existe. A gente vai para outra interação. Vou começar por aqui agora. Se o argumento for fazer barulho, eu vou imprimir o barulhinho do animal. Animal. Make sound, Make sound.
algumas regrinhas de escrita, tá certo? A decisão de se o nome do método é assim, make sound, ou é assim, com underline, a gente chama isso de camel case. O case do camel, do camelo, tá certo? Camel case. E a gente chama isso daqui de underscore case, ou seja, o case da cobrinha. Então, snake case, não parece uma cobrinha assim, arrastando? Então, é o case de camelo e o case de cobrinha. Qual é a regra? A regra é, se a linguagem não definir, o projeto define. Exemplo, em Java é obrigatório o camel case. Isso é uma regra da linguagem. Sempre começa com minúsculo e todas as outras palavras são maiúsculas. Exemplo, em Python a regra é o snake case. Quando você vai para Go, a regra é camel case e o primeiro é maiúsculo se for público. Aí você vai para C++, não existe regra. A regra quem define é o projeto que você está trabalhando. Se você está fazendo uma biblioteca lá de estrutura de dados, normalmente é Snake. Se você está fazendo uma biblioteca orientada a objeto, é camel case. Qual é a regra? Se a linguagem não definir, vai ser definido pelo projeto. O que a gente vai utilizar como regra? Como o Python sugere que a gente utilize Snake, a gente vai usar Snake para tudo. Então sempre vai ser o underscore, né? Essa partezinha aqui que a gente chama de underline, mas não é underline, mas é o underline, underscore, é cobrinha. Cobrinha case. Então esse aqui não é para ser age by com B maiúsculo, né? É para ser age by. Qual é a regra de fazer o som? Qual é a regra de fazer o som? Se o bicho for muito novinho, né? É 3 itens. Se o age dele é 0, ele retorna 3 itens. só um mugir, né? Cuidado para não no final o bicho. Se o age for, se ele for 4, o bicho já morreu, né? A gente retorna o quê? Rest in peace. Vai, como é que... Rest in peace, né? Como é que tá 2? Rest in peace. Descansa em paz. Descansa em paz. Se não, a gente vai para o padrão, que é retornar o sound. Ok? Ei! Ó o Pikachuzinho aqui, ó. Ei! Pikachuzinho assustado. Beleza? Vamos para algumas... Bora lá, pessoal. Se vocês não treinarem, não vai ficar fluido. Isso aqui é o começo da disciplina. É aquela etapa em que você pega as deficiências que você tem de FUP e corre atrás. Vixe, eu estava me confundindo. Você tem a sobrecarga cognitiva de estar numa linguagem nova. Por sorte, o Python é uma linguagem que não tem muitas regras nessa etapa em que nós estamos. Então ela é razoavelmente limpa, ok? Qual é o seu objetivo? Treinar esse fluxo de dados base e foco. A gente deve construir os códigos da forma como eu fiz agora. Começa só com um trequinho da main e à medida que os testes forem evoluindo, a gente vai adicionando camada após camada. Da outra vez eu fiz a toalha primeiro todo o domínio, ou seja, primeiro toda a toalha, e depois eu fiz os testes, porque seria muito ruim se eu desse as duas coisas ao mesmo tempo. Só que depois que você internalizar que as duas coisas estão conectadas, o objetivo dos testes é lhe guiar no processo de desenvolvimento. Então, ao invés de você fazer 50 funcionalidades ao mesmo tempo, você vai seguindo os testes. O que é que o teste pede de mim agora? Botar gasolina. Então, tu bota gasolina só. O que é que o teste pede para mim agora? Dirigir. Então, tu vai para o dirigir. E assim a gente faz. Se você conseguir fazer... Assim, a nossa proposta é nunca usar o print aqui no domínio, tudo bem?
E aí, para isso, nós vamos aprender estratégias. Estratégia de retorno de erro por valor, estratégia de exceções. Mas se por acaso você está enganchado e só sabe fazer metendo print aqui, coloca o print, depois a gente vai fazendo os ajustes. Tudo bem até aí? Ok? Eu vou fazer uma pequena alteração para ensinar uma técnicazinha nova para vocês, tudo bem? Então eu vou aproveitar esse mesmo código aqui para poder mostrar uma nova técnica. Oi? Você tem como mandar esse? Sim. Antes de operar? Sim, senhora. Então vamos aqui para cá. Tab. Código do animal. Mas lembra, pessoal, mais importante do que o código é o processo de ping-pong, tudo bem? Então, ao invés de você tentar fazer tudo de uma vez, o objetivo quando você estiver tentando refazer é seguir a mesma lógica. Começa pelo esqueleto seco da main, coloca o construtor, coloca o toString, adiciona os métodos, roda. Coloca o edge by, faz a invocação, roda. Coloca o make sound, faz a invocação, roda. Se vocês fizerem isso e entenderem a proposta, vocês vão conseguir fazer todas as atividades. Vocês podem até ficar pela metade da atividade. O que não pode acontecer é você não conseguir entregar nada. Entende a lógica? Então, qual é o sentido de você dizer, eu fiz tudo, mas não tá cheio de erro, não roda nada, você fez do jeito errado. O certo é fazer sempre incremental. E os nossos exercícios, todos eles são progressivos. O animal fez parte do que fez a toalha. O carro vai fazer parte do que fez o animal. A calculadora é parte do que fez o carro. E talvez em algum momento você fique pelo meio do caminho. Fiz 80% da atividade e está ótimo. É muito melhor fazer 80% de uma atividade correta do que 100% de uma atividade que não funciona. Certo ou errado? Ok? Então, bora aqui para a próxima estratégia de tratamento de exceções. No nosso caso, o edge by só pode dar um tipo de erro, tá certo? Que é, por exemplo, o bicho morreu. Vamos supor que eu tivesse dois tipos de erro diferentes. A pessoa passou um valor negativo, está tentando fazer o bicho ressuscitar. O meu código não impede isso. Eu vou transformar em interativo, tá? Só para poder ficar bonitinho, eu não sei se eu fiz isso com vocês. Eu quebrei em dois pedaços aqui. Print com end igual a vazio ou não? Pronto, então o que é que eu vou fazer agora? Esse código continua igual ao outro, só que ao invés de sempre fazer o echo, agora eu estou começando só com o cifrão, faço a leitura e faço o print. O código está igual, tá vendo? O código não mudou nada. Só que, como eu quero poder testar ele na mão, eu vou só ocultar o print. Olha como foi o que foi que aconteceu agora. Se eu mandar executar, apareceu o cifrão e ele está esperando a entrada. Então, se eu der um show, vai aparecer o quê? Nada, porque não tem nada. Init vou fazer uma cabra e o barulho que ela faz é bé. Bé, tem o H, né? Bé. Se eu der um show, a cabra faz bé. Se eu mandar ela, é igual, né? Minha cabra, eu tô dando uma madeira pra bichinha, né? Bora, fique velho. Vamos lá, fique grande. Aí agora é sound, é make sound. Como é? Sound? Não, é... Qual é o nome do comando? Noise. Make some noise. Bé, a cabra faz bé. Agora eu dei capim pra cabra. Ela ficou mais velha, mais 2. Vamos, cabrinha, faça barulho. Aí bé. Aí agora eu viajei, esqueci a cabra ficou mais velha. A cabra morreu.
Aí vamos, cabrinha, faça barulho. Aí a cabra não faz mais barulho. Aí diz, não, eu quero voltar, eu quero minha cabra de volta. Eu vou ressuscitar a cabra. Não é possível. Funcionou? Era para permitir ressuscitar a cabra? Não pode. Ressuscitar a cabra não faz sentido. Então o ideal é que eu tenha alguma forma de impedir que a pessoa faça isso. Então vamos pensar aqui, ó. Eu poderia ter feito um controle aqui, tudo bem, ó? Se incremento for menor do que zero, menor ou igual a zero, porque não faz sentido, eu retorno falso também. Só que agora o meu falso não indica se é um falso porque o bicho morreu ou porque o argumento é inválido. Nós teríamos algumas soluções. Eu poderia começar a mandar mensagens aqui, mensagens para representar o tipo de erro. Mas como a nossa proposta é separar domínio de interface, eu quero que o domínio só trate de regras. Então, para isso, a gente pode criar valores que representem erros. A gente faz isso normalmente assim, ó. Eu vou criar aqui uma classe de respostas ou resultados. Os meus resultados são do tipo enumeração. E agora eu posso ter os meus erros. Por exemplo, ok. Ok é quando tá tudo bem. Argumento inválido. Ou então poderia ser 0, 1 ou 2, não interessa. E o último é o bicho morreu. 2. O que eu estou criando aqui? Algo equivalente ao que vocês veem na web. Quando vocês recebem um 401, aquele 401 é um número que corresponde a um tipo de erro. Então existe uma tabela que mapeia números em nomes de erros. Tudo bem? Então aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó. Se por acaso, ao invés de retornar um booleano, eu vou retornar agora um resultado. Se o valor for maior do que 0, eu retorno que tipo de resultado? Resultado, ponto, argumento inválido. Se o resultado for que o bicho morreu, eu retorno resultado, ponto, que o bicho morreu. Se não, eu retorno resultado, ponto, ok. Isso daqui que vocês estão vendo se chama enumerações. O valor aqui nem é necessário, se não me engano, nem pode ser 0. Esse valor aqui, em algumas linguagens, ele é até atribuído automaticamente. Para que serve a enumeração? Para eu colocar uma lista de possíveis valores para algo. E aí eu não lido diretamente com os elementos, eu lido com os parâmetros. Se eu tentar envelhecer e o valor foi inválido, argumento inválido, morreu, ok. Aí aqui eu poderia fazer da seguinte forma, ó. Pego o resultado, se resultado for igual a result, ponto, argumento inválido, aí imprimo uma coisa. Se result for igual imprimo outro. Tá? Por que é que eu estou mostrando isso? Porque a atividade do carro, ela vai sugerir que você faça isso. Estou começando a mostrar de pouquinho em pouquinho. Tem algumas automações que a gente vai poder fazer. Mas a ideia é que, vamos entender qual é a ideia. O domínio, que é o animal,
só lida com a lógica, ele não lida com as mensagens. As mensagens vão ser definidas na interface, certo? Argumento inválido, se o bicho morreu, eu estou fazendo tudo isso daqui na interface. Por que isso aqui é importante? Porque agora eu consigo mudar a interface sem que as regras mudem. E as regras sequer sabem que a interface existe. Se eu tentar agora fazer a minha cabra init, agora tem um gato, o nome dele é um gato russo, e o barulho que ele faz é Miovski. Tá aqui o meu gato russo, faça algum barulho, gato russo, ele é muito novinho, aí eu dou comida para ele, roll, faça barulho. Aí eu quero que ele volte a ser pequenininho para eu poder passar a mão e amofinar ele. Ah, nem consigo. Ele continua sendo um gatinho de idade 1, tá? A ideia é separar a lógica do domínio da lógica interna. Por exemplo, a gente poderia aproveitar esse argumento válido, supondo que eu tivesse várias funções que dessem argumento válido no mesmo local. Certo? Então, quando vocês, se vocês quiserem, eu coloco até esse daqui lá também, porque quando vocês forem olhar para o carro, vamos olhar para o carro aqui. Carro, calculadora. Olhar para a calculadora aqui. Calculadora tem a mesma proposta. Eu tenho a calculadorazinha, só que quando a pessoa tenta fazer uma divisão, eu posso ter dois problemas. Eu posso tanto tentar dividir e não tem bateria, quanto eu posso tentar dividir e dar um erro de divisão por zero. Então eu tenho esses dois casos para lidar. Quando a gente for para o carrinho, carrinho tem a mesma lógica. E o carrinho não atualizou não. Mas tudo bem. Tudo bem, eu faço o push do carrinho de novo. Certo? Mas vocês fazem da forma como vocês conseguirem. E aí semana que vem a gente faz os polimentos. Bora lá, pessoal. A disciplina, ela não é difícil, ela é incremental. Ela se torna, o pessoal que já repetiu sabe como é. Ela se torna difícil quando a gente vai deixando acumular, sim ou não? Exatamente, não deixa acumular nada. Porque semana que vem a gente já vai trabalhar com múltiplos objetos. A gente já vai começar a fazer composição de respostas. É tudo montado. Não tem, a lógica mais complicada que você vai achar nas próximas 2 semanas ou 3 é if else. Certo? O máximo que você vai encontrar aqui é if else. Nem for a gente está usando. Justamente que é para dar tempo de aclimatação. Para você pegar todas as pecinhas do quebra-cabeça e entender como é que elas se montam. Tudo bem? Aí, quando você estiver seguro das pecinhas, aí a gente começa a ter multiplicidade. Um sistema com várias disciplinas, vários alunos, lógica para matricular aluno, lógica para sair de disciplina. Um aluno tem uma disciplina, relação cruzada, sei o quê? Só que isso, primeiro, exige que você domine a estrutura inicial, que é invocação, resposta, print. Invocação, resposta, print. E pegue o macete de construir. Combinado? Então, treinem. Façam o animal, refaçam se precisar. Tentem fazer o carro ou a calculadora. Ok? E é isso. Semana que vem a gente vai criar, eu não vou lançar ainda justamente para não embananar vocês, mas semana que vem a gente vai criar um modelo de atividade no modo avaliação, que é isso, e não está disponível para vocês ainda, tá? Porque eu ainda estou fazendo alguns testes para não mandar código bugado.
Quando a gente mandar a avaliação, ele vai pedir umas perguntinhas, tudo bem? Perguntando que é o equivalente ao que a gente fez semana passada. Fez tudo, fez com quem, o que é que você usou, o que é que você não usou. E aí a gente vai escolher fazer a atividade no modo de estudo ou no modo de avaliação. Por que isso aqui é importante? Porque eu preciso que alguma das atividades do bloco você tente fazer sozinho. Quando eu digo sozinho, é com o que você aprendeu até agora. Não dá para ficar eternamente de Ctrl+C, Ctrl+V, eternamente, eu só sei fazer, mas eu preciso copiar dali, entendeu? Porque o natural é que essas atividades que vocês vão escolher fazerem sozinhos, elas levem mais tempo, porque você vai ter que debugar sozinho, caçar o erro sozinho, descobrir o que é que você está fazendo sozinho, como se fosse uma avaliação, como se fosse uma entrevista. Por que eu estou motivando isso? Para vocês estudarem, para tentarem fazer sozinhos. Escrevam com os próprios dedinhos, tudo bem? Então, refaçam se precisar. Aproveitem que, por enquanto, os códigos são bem pequenininhos e os elementos são poucos para ficar creme-craque no processo de escrever amém, escrever a lógica, conectar. Escrever amém, escrever a lógica, conectar. Combinado, meu povo, sim ou não? Sim. Nossa disciplina vai ser moleza, desde que seja passo a passo. Então, tire umas 4 horinhas daqui para a semana que vem, se você puder, 3 a 4 horinhas para estudar e refazer os exercícios para chegar bem na semana que vem.